Beleza. Gente, então, iniciando nossa aula de hoje, 11 de agosto, segunda aula de movimento circular, aula de exercício. Eu vou explicar rapidinho aqui algumas questões sobre essa aula, tá? E bom dia. Então, para quem ainda não falei, bom dia a todos. Seguinte, primeiro, por que eu peguei um tempo de aula só? A questão das duas aulas síncronas, eu sou muito resistente à aula síncrona por várias questões. Teve aluno que não conseguiu acessar, estava com problema na internet em casa na hora, aí aquele horário que ele poderia ter feito já o download de um vídeo, ter assistido alguma aula, ele acaba perdendo. Então eu tenho essa resistência, mas eu vou fazer, porque todo mundo pediu no conselho, eu sei que tem muita coisa positiva, então a gente vai ter mais aulas. Peguei uma aula hoje para a gente fazer esse teste, questão do tempo, tudo, como vai funcionar, mas também é o seguinte, eu acredito que se você botar duas aulas direto, eu confesso que eu não sinto passar, não. Enquanto estou falando aqui, o tempo está passando, eu nem percebo. Para vocês, eu acho que fica muito cansativo. Então, a princípio, quando eu marco uma aula, dependendo do assunto, uma aula e meia, tá? Eu pego aquele intervalo ali e vejo o tempo que eu trabalho com isso. Mas teremos mais aulas síncronas, não vai ser só essa, obviamente. Mesmo que não mude o ERI, que talvez mude para colocar um tempo mínimo de aula síncrona, mesmo que isso não venha a ocorrer, a gente vai ter mais aulas síncronas. O que eu estou pensando em fazer? A gente acabou de ver alguns assuntos, foi gráficos, lançamentos, a parte de vetores, que de fato eu trabalho menos com essas partes. Elas são importantes, não é que não tem importância. Só que é um assunto que volta recorrentemente. Vetores eu trabalho até o final do ano. Então, a gente vai revendo aquele conceito o tempo todo, tá? Gráficos tem na física inteira. Então, são assuntos que realmente eu passo mais rápido normalmente, cobro pouco, vai ter na lista de exercícios, vocês viram que tem vetores, tem cinemática vetorial, mas que eu dou mais importância para os demais assuntos. Então, depois do movimento circular, começa dinâmica, que é estudo de força, lei de Newton, alguns já estudaram isso. Aquele é extremamente importante, para tudo, tá? Tudo que eu quero dizer é o seguinte, para as física do segundo e terceiro ano, para o resto da física desse ano, para quem está pensando em concurso. Então, e fora que é um conceito muito importante, até a filosofia muda a partir das teorias de Newton, eu posso falar disso durante algumas aulas. Então, é um assunto de extrema importância e tem muito exercício, é muito cobrado, então eu agarro mais ali. Então, vamos supor, então a questão da aula síncrona, acabando uma parte das leis de Newton, não tudo, eu marco uma aula síncrona e a gente faz uma revisão, faz alguns exercícios, avanço mais, marco outra. Tá? Então a ideia é a seguinte, sempre que eu apresentar a matéria vai ser com a aula gravada e quando a matéria tiver acumulado um pouquinho, eu marco essas aulas ao vivo para a gente fechar algum assunto, para fazer uma revisão legal. Então eu vou fazendo isso, se eu marcar muita aula síncrona e não mudar o ERE, eu posso estourar os 25% máximo também, e aí final do ano, que é importante a gente ter mais contato, talvez eu fique limitado. Então vai funcionar um pouco assim. Como funciona a nossa aula síncrona? Eu vou gravar a aula, quem não está aqui vai ter o link depois para ver, vou botar no SIGA A, como estão botando todas as aulas, e a frequência, que é uma coisa que o pessoal pergunta muito. Nessa plataforma que eu uso, eu recebo de você, do sistema depois, uma planilha com quem participou. Tem o horário que entrou, o horário que saiu, então tá tudo ali. Ah, eu entrei atrasado, vou levar falta? Não, já falei que o atraso nessa aula virtual eu desconsidero. Eu sei dos problemas que tem para a gente acessar tudo, às vezes tem uma aula antes também. Então eu vou trabalhar como? Eu vou receber o nome de vocês, lanço lá a presença, acabou. Vocês não precisam me mandar nada. Para quem não está aqui, essa aula vai ser dividida em duas partes. Eu vou fazer exercícios hoje. Eu separei bastante exercícios, de acordo com o tempo que eu tiver, que eu for andando com a aula. Eu faço mais, eu faço menos. Não estou preocupado em fazer todos. Mas eu separei bastante. Os que eu não consigo fazer agora, depois eu sento aqui, gravo a resolução e vou botar um segundo vídeo, uma segunda parte. E aí assiste quem quer. É só exercício, tá? Não tem nada novo de matéria. Então quem não quiser assistir, tá tranquilo, já fez o livro todo, tá sabendo a matéria, vira que segue. Quem quiser mais alguma ajuda, tem essa aula da parte 2. No final dessa parte 2, tem um exercício de frequência para aqueles que não estão aqui agora, para aqueles que não estão na aula síncrona. Então, quem faltou agora vai receber a presença,
me enviando exercício. Quem está aqui não precisa me enviar nada, nada. Apesar de eu recomendar que façam exercício de frequência para treinar. Não custa nada treinar. Mas não precisa me enviar. Eu já estou recebendo da plataforma a planilha com o nome de vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, como eu disse, então eu vou fazer uma aula aqui que vai revisar o assunto da aula 9A, por isso, inclusive, também que eu deixei um tempo livre até, não comecei mais cedo, porque quem não assistiu a aula pega o horário da física, para não tomar o tempo de vocês de outra disciplina, e estuda o início do movimento uniforme. Tá? E hoje eu vou fazer uma revisãozinha e vamos começar exercício. Tem bastante exercício, vamos ver como que a gente anda, e o que não tiver tempo de fazer, vocês vão receber depois. Tá? Esse assunto, só para lembrar, deixa eu fazer isso aqui, sai daqui um pouquinho, só para lembrar para vocês, esse assunto, no nosso livro, ele está no Movimento Circular, capítulo 3. Eu já expliquei várias vezes como que eu mudo a ordem do livro, apesar de eu gostar muito desse livro, eu sou um dos que indicaram esse livro também, a gente faz sempre uma seleção. É só a ordem que ele trabalha aqui no primeiro ano que eu mudo um pouquinho. Por quê? Porque eu gosto de reunir os assuntos mais em comum. Começar o ensino médio, muito conteúdo, tá? A matéria é extensa, o tempo é curto, então se eu começar a picar muita matéria, eu acho que fica mais complicado. Então junto tudo aquilo que tem equações iguais, que trabalha a mesma coisa, eu estou falando, por exemplo, capítulo 9, ele trabalha com movimento, então eu puxo lá para frente. Pulo 3, trabalho com 4, porque tem questões aqui que dialogam com os outros capítulos, tá? E depois eu volto para o 3. Então a gente está agora no movimento, capítulo 3, movimento circular uniforme. Estou falando isso por quê? Para fazer exercício. Lembrando que esse livro, ele está disponível pela editora, isso aqui não é uma cópia pirata, é o mesmo livro que vocês têm lá que você recebe da escola. Quem não pegou o livro físico, quem não pegou o livro na biblioteca, pelo menos tem esse acesso ao livro digital. Tem exercício aqui para vocês resolverem sem problema, tá bom? Então, indo na aula, de novo aqui, F5. Tá. Então, como eu disse, começar com uma pequena revisão. A gente está falando de movimento circular uniforme. Primeiro detalhezinho, quando eu falo movimento circular, gente, eu estou falando de um movimento numa circunferência ou num arco da circunferência, um pedaço dela. Por que estou chamando a atenção disso? Se você pegar um corpo que faz um movimento que é uma curva, por exemplo, aquele lançamento horizontal, você joga um corpo para frente, ele anda para frente com velocidade constante, a gravidade puxa ele para baixo, ele acelera para baixo, e ele faz uma parábola no ar. Isso aqui não é um movimento circular uniforme, é um movimento parabólico. Os conceitos que eu vejo nesse capítulo de hoje não entram necessariamente aqui. Então não é qualquer curva, tem que ser uma curva que tem um raio constante, ou seja, é um pedaço de circunferência, ou a circunferência completa. Então só para ficar claro isso, tá? O que nós vamos então tirar desse movimento? Vamos botar ali o raio da trajetória, um corpo ali. Esse corpo, se ele está em movimento, ele sempre tem uma velocidade, pode ser constante ou pode variar a rapidez, e essa velocidade tangencia a trajetória. Então eu tenho aqui uma curva. O que é tangenciar a trajetória? Uma reta tangente a uma circunferência é uma reta que passa só por um ponto dela. Claro que meu desenho aqui não está perfeito, né? Eu apanho muito dessa mesa de utilizadora, mas seria essa ideia, esbarra só num ponto. Repara que se eu estender esse vetor para trás, ó, ele não entra na circunferência, ele não atravessa ela. Quando uma reta atravessa dois pontos aqui, ó, é a reta secante, que não é o caso. Então a velocidade é tangente à circunferência. Repara que se ele andar um pouquinho, ele continua tendo a velocidade tangenciando a circunferência. A tangente, a reta tangente a uma circunferência, só para lembrar, ela sempre é perpendicular, faz 90 graus com um raio. Isso aqui vai ser importante a gente fazer, até para um exercício ter mais para frente. Beleza, então, movimento circular, o corpo está em movimento, está variando a posição no tempo, ele tem velocidade, já sabemos desenhar a velocidade.
Deixa eu só voltar para a caneta, tá aqui, beleza. Como ele está no movimento circular, ele vai andar sobre essa linha, né, esse pedaço de circunferência, o arco da circunferência, então ele desempenha ali um ΔS, ele anda em espaço naquela linha, a gente vai chamar agora de espaço linear. Então aquele ΔS que a gente está acostumado a trabalhar está aqui, ó. Eu poderia calcular essa distância, perguntar, falar o tempo que ele anda e falar, então qual a velocidade dele? ΔS sobre ΔT. Simples, sabemos isso. Só que como é um arco, ele também abriu um ângulo aqui, ó. Esse ângulo a gente vai chamar de ΔΦ. Né? Delta, variação, Φ, essa letra grega aqui, vai ser o nosso espaço angular, que é um nome bonito para o ângulo. Eu boto ΔΦ por quê? Tinha ΔS. O que era o S? S sozinho não é distância, S sozinho é um ponto. Ó. Começa nesse ponto, termina nesse ponto. O Φ vai ser a mesma coisa. Eu posso falar que ele começa com um ângulo aqui, eu posso, sei lá, definir uma referência, eu vou medir o ângulo a partir da horizontal. Então ele começa num ângulo, um φ inicial, e termina num outro ângulo. Então aquilo que ele abriu, que ele percorreu, é a variação do espaço angular, a variação do ângulo. Por isso o delta. Tudo bem? Ângulo final menos ângulo inicial. Outra coisa que eu posso definir aqui, essa seta que eu botei, que não é um vetor, por isso que eu desenho ela redondinha, só para indicar para que lado que ela está apontando. Isso aqui é a nossa velocidade angular, que é essa letra grega ômega, que parece o W. A velocidade angular, então, ela lembra a velocidade linear. Como assim ela lembra? É espaço sobre tempo, só que nesse caso, espaço angular. Então, por exemplo, se eu falo assim, esse corpo andou 120 graus aqui, ó, vou botar aqui no cantinho, depois eu apago. 120 graus, vamos supor que ele fez isso em 4 segundos. Pô, se ele anda 120 graus em 4 segundos, dividindo um pelo outro, eu vou falar que ele andou 30 graus em cada segundo. 30 graus por segundo. Isso é o que eu chamo de velocidade angular. É o ângulo pelo tempo. O que eu falei na outra aula? Quem assistiu vai lembrar. O problema aqui está nessa unidade. A unidade de graus, para a gente, é mais familiar, né? Quando eu falo 90 graus, você entende. Quando eu falo 180, você entende. 30 graus é um ângulo mais agudo. Então, isso tudo a gente conhece. Só que a unidade no sistema internacional para ângulo não é graus. É o radiano, que a gente abrevia rad. Então, eu não posso colocar 120 graus sobre 4. Eu teria que botar isso aqui em radianos. E aí eu tenho que saber transformar. Se eu tenho metade da circunferência, né, esse ângulo aqui de 180 graus, é o valor mais fácil de lembrar, tá, gente? 180 graus equivale a π radianos. Bom, na aula eu falei, é bom repetir, o π não é unidade não, tá, gente? Π é um valor, é um número. 3,14, 15, 16 é um número gigante, 3, muita coisa, mas é um número. É um número próximo de 3, a unidade é radianos. Eu falo isso porque parece tanto ângulo em função de π, que tem aluno que depois pergunta assim, tem que botar a unidade em π radianos? Não, em radianos. Isso é unidade. Então a minha referência é essa, um ângulo de 180 graus é a mesma coisa que um ângulo de π radianos. Então quando eu tenho 120 graus, como é que eu calculo isso em radianos? Eu faço uma regrinha de 3. Eu falo assim, ó, 120 graus é x. 180 graus é π. Então agora eu faço essa multiplicação cruzada, né? 180 vezes x é igual a 120 vezes π. Repare que eu posso já simplificar esse zero, dividir os dois lados aqui por 6, eu vou achar 2, o π sobra, e aqui vai dar 3 que eu vou passar dividindo. Então 120 graus equivale a 2 terços de π, e a unidade é radianos. Então é assim que eu tenho que fazer. Então minha resposta aqui seria, na verdade, pegar 2 terços e dividir por 4, que daria mais ou menos 1 sobre 6 π
radianos por segundo. Tá? E 1 sobre 6, né? Ou só π, eu posso tirar aquele 1, é exatamente 30 graus. Se π é igual a 180, divide por 6, ela 30 graus por segundo. Na verdade, π sobre 6 radianos por segundo. Então isso a gente tem que saber fazer, essa transformação da unidade. Eu falei na outra aula também, e também recomendo que continue fazendo, toda vez que você achar um ângulo em radianos, às vezes exercício fala isso, um corpo andou 6π sobre 7 radianos. Tenta transformar isso para graus, só para você ter uma noção de qual que é o ângulo que está trabalhando aqui. Beleza? Por exemplo, eu sei que se 180 é π, o dobro disso, 2π, é 360, que é uma volta completa, né? O ângulo da circunferência, 360. Então aqui, por exemplo, esse número é menor que 2π. Para dar 2π aqui tinha que ser 14, para ter ideia. Então isso aqui é menor do que π até, né? Para ser π aqui tinha que ser 7. Isso aqui é menor do que a metade. Então esse corpo aqui, ele dá menos de meia volta, menos da metade, por segundo. Se fosse 6π radianos por segundo. Então eu tenho que ter essa noção. Então vale a pena transformar para graus, para você entender o exercício. Então beleza. Vamos avançar um pouco mais. Esse rascunho aqui eu vou apagar. Que ainda vou encher isso tudo aqui. Bom, as equações então que a gente precisa saber. Eu só botei essa aqui para lembrar que isso ainda vale. Isso não acabou. Então velocidade, espaço, a gente chama agora de espaço linear sobre tempo. E aí o paralelo dela nesse assunto, né? Como eu falei, é a mesma coisa, só que muda a linguagem. A velocidade angular é o espaço angular sobre tempo. Então essas duas fórmulas têm a mesma cara, só que essa aqui é para ângulo, aquela para distâncias lineares. Essa relação aqui é importante. Como que eu passo do espaço linear para o angular ou vice-versa? E aí eu até falei para vocês na aula que vocês já conhecem essa fórmula lá no ensino fundamental, nem que seja um caso especial dela. Qual o caso especial? Quando a circunferência é completa, uma volta toda, o comprimento dela toda a gente calculava assim, ó, comprimento 2πr, comprimento da circunferência. Então essa fórmula alguns alunos já viram, acho que todos já viram, mas alguns lembram, outros talvez não lembrem, não tem problema. E essa fórmula está aqui, como eu falei, é um caso especial dessa relação. Ó. Esse ΔS é o arco, é o tamanho desse pedaço de circunferência. Esse é o ângulo que corresponde àquele arco. Ó. O que eu fiz? Eu multipliquei esse ângulo pelo R, pelo raio, e achei o arco, ΔS. Isso aí, Marcos. Aí, o pessoal brincava com essas frases. Eu não costumo usar muita frase no início, não. Eu até conheço várias, tá? Já tem várias fórmulas que eu conheço frases. Mas eu gosto primeiro de saber a origem. Não estou reclamando de você, não, Marcos. Isso aí tá tranquilo. Mas eu gosto de saber a origem para a gente entender, aí depois eu dou. Igual eu dei aquele macete do com e sem o ângulo, né? Na aula passada eu falei do lar. Eu passo alguns sim, mas a gente vai devagar. Depois no final da aula me lembro que a fórmula nova de hoje tem uma frasezinha, tá? Se eu não falasse para me cobrar. Vamos lá então. Eu falei então que esse caso aqui é o caso especial disso. Quando o ΔS for toda a circunferência, a gente chama isso de comprimento da circunferência. O ângulo da circunferência toda, em radianos, porque nessa fórmula aqui tem que ser em radianos, é 2π, né? Não 360 graus, 2π radianos. Então está ali o ângulo, 2π, vezes raio, vezes raio. Então está aqui, ó. Vocês conheciam essa relação, mas a gente deu agora uma coisa mais geral e com as linguagens da física. Dessa relação, na aula eu divido pelo tempo, e a gente achou essa outra. Essa velocidade linear, aquela velha conhecida nossa, é igual a angular, essa novidade, vezes o raio. É só dividir aqui pelo tempo, ó. Vai ficar essas duas velocidades aqui. E ainda comentei que eu falei que não é muito importante, eu não dou importância a essa nova, a outra equação que eu vou botar agora, que é a da aceleração.
Esse corpo aqui ele pode aumentar a rapidez dele, teria uma aceleração puxando ele para frente. Ele pode diminuir a rapidez, ele pode frear, tem uma aceleração puxando ele para trás. Então essa aceleração linear, ela vai ser igual a aceleração angular. O que é isso? Essa velocidade angular pode aumentar, ela pode ser variável. Então a aceleração linear seria igual a angular vezes o raio. Mas como eu disse, esse tipo de estudo raramente aparece no ensino médio. Dificílimo até achar questão pronta na internet, não que não exista, mas tem poucas, tá? Então eu não trabalho muito com isso. O próprio capítulo chama movimento circular uniforme. Isso quer dizer o quê? Que ele não acelera, ele não tem isso. Então eu comento porque isso existe, está lá no livro, se você ver e ficar assustado, o professor falou que não é importante, então não é tão desconhecido da gente, mas não preocupe com isso. Essa daqui é que a gente mais vai usar. Partir, mesmo que ela nasça da outra, é essa relação que a gente usa mais. Ó. Isso aqui é importante. E eu dei um macete, né, na onda ali do Marcos, né, do espirralho, eu dei um macete para você lembrar da ordem dessa relação. É muito comum o aluno confundir, botar o ômega aqui, o V do outro lado. Então eu falei dessa bobagem aqui, ó, lar. Pedi para vocês não fazerem isso. Na outra aula eu pedi isso, para não colocar lar na prova. De jeito nenhum. Uma vez que eu conheci um professor que corrigia a prova do PISM. Ele falava, tem aluno que escreve lar na prova. Eu vou lá e tiro o ponto. Os 2 décimos, não sei o que é isso. O que é lar? Tá? Isso é um macete, gente, é um lembrete. É igual o 2 pirralho aqui. Ó. Não é para você escrever isso. Então o que você faz? Pensa nisso e lembra. A ordem, ó, linear é igual a angular vezes raio. Qualquer grandeza, ó, linear, angular vezes raio. Velocidade linear, velocidade angular, raio. Aceleração linear, aceleração angular, raio. Então, só para lembrar a ordem, mas pelo amor de Deus, não escreva isso na prova. Outros 2 conceitos que eu apresento junto, porque eles são complementares, que são extremamente importantes. Isso aqui é o que realmente tem de novidade aqui, até agora no capítulo, né? Que é o período e frequência. Então, essa relação que marca, tem que saber, você tem que entender os dois. São fáceis, a vantagem é essa. Período é o tempo de uma volta, mas não só uma volta, gente. Qualquer movimento que é repetitivo, que a gente vai chamar de periódico, ele tem um período. Uma criança no balanço, imagina que tem um balanço de parquinho, aqueles que ficam oscilando para um lado para o outro, mas imagina que ele não tem atrito, então ele vai oscilar sem frear, só se alguém segurar que ele freia. Ele vai e vem, sempre a mesma altura, não freia nunca, né? Tiraram o atrito todo de lá. E a resistência do ar aqui é mínima. Bom, o que acontece? Ele repete sempre a mesma coisa. Sai desse ponto, vai e volta. Sai desse ponto, vai e volta. É um tipo de pêndulo, esse tipo de configuração. Isso é um movimento que tem período. O tempo que ele vai e volta, se for sempre o mesmo, ele é um movimento periódico. A gente chama então esse tempo de uma volta só de período. Um outro exemplo que poderia dar é do ônibus que passa, por exemplo, na minha rua aqui. Imagina que tem um ônibus que passa de 2 em 2 horas. Então ele passa aqui em frente, anda no meu bairro, passa no centro, anda em outro bairro e volta para a minha rua. Ele faz isso em 2 horas. Isso é o período, é o tempo da repetição. Não é um movimento circular, mas ele repete sempre de 2 em 2 horas. Beleza, período, tempo de uma volta só. Se eu fizer agora, a partir desse número, uma outra raciocínio, um outro modo de pensar, eu poderia falar o seguinte, se ele passa de 2 em 2 horas, vamos supor que ele não para nem de madrugada. Então ele passa na sua rua 12 vezes por dia. Desse número, eu cheguei nesse, né? Tudo bem que ele está em hora, aqui está em dia. Unidade de tempo diferente, mas de um eu chego no outro. Esse número aqui, 12 vezes por dia, quantas vezes ele repete por unidade de tempo, isso aqui é o que a gente chama de frequência. Então, período, tempo de uma repetição, frequência, quantas repetições por unidade de tempo. Pode ver que o jeito que eu falo é o contrário, tempo de uma volta.
voltas em um tempo. Então, por isso que até a relação deles é ao contrário. Tá? Período é ao contrário da frequência, ou você poderia colocar frequência é ao contrário do período. Tá? Pode trocar os dois. Isso é importante saber, não só a fórmula, mas entender os dois conceitos. Próximo exercício é só sobre isso, e aí a gente vai fechar esse entendimento. A partir dessa relação, eu mexi na fórmula da velocidade. Deixa eu apagar bastante coisa aqui, que vai começar a embolar demais. Essa transformação aqui, isso tudo tem na outra aula também, tá, gente? Mas isso aqui era só a transformação em radianos, isso aqui para explicar período e frequência. Beleza. Bom, o que eu peguei agora? Eu peguei a equação da velocidade angular, que é essa segunda aqui, e aí eu fiz nela um caso bem específico. Eu peguei, então, o tempo de uma volta, período, e o espaço de uma volta, espaço angular. Lembrando que esse espaço angular aqui não é em graus, é em radianos. Então por isso que eu botei ali 2π. Ó, 2π, ângulo de uma volta, período, tempo de uma volta. Então é aquela fórmula escrita para uma volta só. Eu falei que frequência e período é um inverso do outro. Então se o período está aqui embaixo, eu poderia escrever a frequência ali em cima. Então ômega 2πf. Essa é outra fórmula que é importante saber. Repare que essa fórmula, eu trouxe dessa, que veio dessa. Mas ela é fácil de lembrar. 2πf, é fácil de falar, né? Dois pratos feitos, né? 2πf. Então, você lembrando disso aqui, você está tranquilo, você resolve bastante coisa. Essas duas aqui, você vai usar muito, muito mesmo. E aí, para passar dessa questão angular para linear, geralmente é essa que usa. Então, por isso que eu marquei essas três. Tá? As outras eu posso rasgar e esquecer. Não, entenda as outras, compreenda as outras. Mas se você vai ficar decorando fórmula, que eu não acho muito legal, acho legal você fazer exercício, você acaba decorando sozinho, mas se você quiser ficar decorando, lendo, decorando, seriam essas três aqui. Tá bom? Vamos usar muito, para ficar tranquilos. Bom, um outro conceito, foi o último conceito trabalhado, que é o seguinte: eu falei que a gente não vai usar muito a aceleração nesse movimento. O movimento é circular uniforme. Mas mesmo ele tendo a rapidez constante, vai aparecer uma aceleração ali. Eu falo rapidez, gente, eu sei que é uma palavra pouco usual, né? É velocidade, por que rapidez? Porque para a gente ficar claro uma coisa, a velocidade é uma grandeza que eu tenho três informações aqui. Eu tenho o valor, a direção e o sentido. É um vetor. Isso quer dizer o quê? Que um corpo que anda para esse lado aqui apontando para cá, ele tem a velocidade diferente daquela porque aponta para o outro lado. Se ele andar só nessa direção, ó, ele não vai chegar no mesmo lugar que esse carro aqui. Então, velocidade precisa de mais coisas do que o número. Quando eu falo rapidez, é para entender o módulo, só valor. Toda vez que eu falo assim, a rapidez dele aumenta, é porque ele está com a velocidade tendo um módulo aumentado. A rapidez é a mesma, quer dizer que se o carro ali tem, sei lá, 60 km por hora, quando entra na curva, ele vai sair com 60 km por hora, ela não muda, ela tem a mesma rapidez. Tá? É módulo constante. O valor da velocidade é constante, mas a velocidade em si não é. Então por isso que eu uso rapidez, para a gente sempre ter isso na cabeça. A velocidade, nesse exercício, mesmo com a velocidade de módulo constante, o vetor velocidade muda. Ó, ele aponta para um lado quando está entrando na curva, e à medida que ele vai fazendo a curva, ele vai mudando a direção, ele vai apontando para o outro lado. Então tem uma mudança do vetor. Toda vez que tem mudança de velocidade, tem uma aceleração. A definição de aceleração é essa. O que muda é a velocidade. Aquela aceleração que eu tinha antes, eu falei que mudava a rapidez. Puxa para frente ou puxa para trás. Essa aceleração que estou trazendo agora, ela não muda a rapidez. Ela muda a direção. Então ela não vai apontar nem para frente nem para trás. Ela aponta perpendicular à velocidade. Ela aponta para a direção do centro da curva. Aponta em cima do raio. Ela está exatamente em cima do raio.
repara então de novo, ela não puxa o fusquinha para frente, nem para trás. Ela puxa para o centro. Essa aceleração que está aqui então, é um vetor, ela não altera a rapidez do carro, mas altera a direção. E para essa aceleração, que só muda a direção, a gente dá o nome de aceleração centrípeta. Repare que eu falo centrípeta com cuidado para não confundir com centrífuga. É centrípeta. Então essa aceleração aqui, repetindo, vou falar muito isso, ela não muda a rapidez do corpo, ela muda a direção. Toda vez que o movimento for circular, isso quer dizer que a velocidade muda o lado que ela aponta, essa aceleração tem que existir. Mesmo sendo uniforme. Uniforme quer dizer módulo constante, rapidez constante, mas não quer dizer que não tem aceleração centrípeta. Então isso tem que ficar claro. Tem um exercício nessa aula que eu vou voltar a discutir isso. Aí eu vejo como existe a outra aceleração, quando tem só essa, quando tem as duas, tá? É um exercício que eu comparo as acelerações. Mas de qualquer forma, o que tem que guardar já de uma vez é que a centrípeta só muda a direção, não muda o valor da velocidade. Isso já é um ganho e tanto. A fórmula dela, v ao quadrado sobre r, que é uma fórmula que eu não trago a origem, não demonstro ela, então essa a gente tem que decorar. Mas fiquem tranquilos que além desse capítulo, a gente vai estudar depois força no movimento circular, isso aqui volta a aparecer, tá? Esse assunto aqui se repete. Então pode ficar bem tranquilos que não é uma fórmula que vai ser esquecida, não. Essas quatro, então, são o que a gente tem que saber. Ah, e para fechar o slide aqui, uma animaçãozinha só para reforçar. Como que eu desenho a velocidade? É sempre tangente à circunferência, tá vendo? E essa aceleração que está verde aqui é a centrípeta. Ela é sempre perpendicular à velocidade, sempre apontando para o centro. Repare que a bolinha não aumenta a rapidez nem diminui, mas muda toda hora a direção da velocidade. Ó. Nunca aponta para o mesmo lado. Só quando ela fizer completar a volta. Então, essa aceleração centrípeta mudando a direção da velocidade, mas não seu valor. Gente, fecha esse slide aqui e depois tem exercício. Tem alguma dúvida aqui? Vocês podem me parando, tá, gente? Pode dar um grito aí, para botar alguma coisa no chat. Como eu disse antes, a gente que entrou depois, quando eu estou olhando para o lado aqui, ó, eu estou justamente olhando para o chat, tá? Vocês estão aqui do outro lado. Então, pode colocar qualquer coisa. Eu paro no meio da explicação. Beleza. Esse silêncio sempre eu entendo como que tá tudo ok. Beleza, Gabriel, valeu. Então vamos para o exercício, né? Começar a aplicar isso aqui. E vocês vão ver o seguinte, aliás, tem acontecido muito isso na física. A gente tem um conteúdo que é simples e na hora de aplicar o exercício, às vezes complica. É assim mesmo. Pode ficar acostumado com isso. Outra coisa que eu estou falando em todas as turmas, eu tenho pedido muito para vocês fazerem exercício do livro. Fiquem tranquilos, vocês não vão conseguir fazer todos, não. Se você fizer todos e acertar tudo, me procura porque tem algum problema, tá? Ou o livro está muito fácil, ou você está muito além do que o primeiro ano exige. Tem alguma coisa diferente. O normal é agarrar em exercício. O livro sempre começa com exercício, mais de aplicação de fórmula, depois fica médio, no final o bicho pega. Então é normal agarrar. Só para deixar claro isso. Não fiquem desesperados. Tem aluno que está acostumado com o ensino fundamental, que abriu o livro e fazia tudo, às vezes. Aqui muda, tá? Tem coisa bem difícil e é assim mesmo. Fiquem tranquilos. Mas esse aqui, um exercício simples, eu vou carregando esse formulário aqui, sempre aqui do lado. Ó. Não quer dizer que eu vou usar tudo, tá? É só para ver aqui que eu vou buscar, para não ficar voltando na outra tela. Um carrossel, para quem não lembra o que é carrossel, que está preso em casa há muito tempo. Que é brinquedo de parquinho, que os cavalinhos ficam girando na plataforma. Então ele gira uniformemente, ou seja, rapidez constante, efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos. Depois eu volto aqui. Cada cavalo executa um movimento circular uniforme com frequência em RPS igual a... Então, alguns detalhes. Ele aqui, ele está perguntando para você, gente, o seguinte. Eu te dei o período. Qual é a frequência? É isso. E olha aqui a fórmula, ó. Um inverso do outro. Então, acabou. Mas vamos ler com calma.
Uma rotação completa a cada segundo, uma volta completa a cada segundo. Esse é o tempo de uma volta. Tempo de uma volta é a definição de período. E aí ele deixa bem claro que ele quer frequência. O problema, eu acho, está no RPS, rotação por segundo. Eu cheguei a falar já de RPM, rotações por minuto. Tem um exercício aqui nessa aula que eu falo dessa unidade de novo. Tá? Voltas por minuto, né? É sempre por unidade de tempo, né, a frequência. Aqui ele botou por segundo, RPS. Esse RPS eu apresentei para vocês, só que eu botei uma outra unidade, que é a que a gente mais usa. É, tá rápido mesmo. Quer ver? Vai ficar. É mais ou menos. Se divide por 4, fica 0,25 pi, né? Um quarto. Não, um meio de pi, 0,25. Fica um meio. É, ele dá meia volta, um quarto de volta a cada segundo. É, tá rápido sim. Né? Mas só sai voar aí que tá, Marcos Filho. Gostei da tua colocação, vou brincar com isso. Não sei se você sabe, eu falei isso numa aula, a velocidade da Terra é mais de 1.000 km/h. A de rotação, né? Da nossa Terra redonda e não plana. Ela gira 1.000 km por mais que isso, bem mais que isso. Tá? Tô botando esse valor aqui de referência base. Se a Terra para de uma hora para outra, em relação ao Sol, para de girar, a gente vai ser disparado com uma velocidade incrível. Por quê? Aquela tendência de continuar o movimento que eu falei alguma aula para trás aí. O carrossel também está rápido. Se parar, realmente joga as crianças longe. Só que ele tem que parar de uma vez, exatamente, inércia. Se ele parar devagarinho, se ele for freando devagar, não tem tanto problema não. Dá para as crianças não saírem voando. Agora, vão ficar tontas, né? Que realmente está rápido. Eu gostei disso, ó, pensar nos números. Então vou voltar aqui. Beleza. Então tá falando da unidade. Eu falei de RPS, só que eu falei com o nome Hertz. Que a gente escreve assim, ó, em homenagem a um físico alemão, Hertz. Ô, gente, quando é nome de pessoa para colocar na unidade, tá? Newton, por exemplo, tem Tesla, tem vários nomes. Quando for unidade abreviada, a gente coloca em maiúsculo, hein? É nome de alguém. HZ ali, Hertz. Mas quando você vai escrever por extenso, se você está falando da unidade, você põe em minúsculo. Por quê? Imagina que eu tenho uma força de 5 newtons. A gente não entende ainda o quanto isso é grande, a gente vai discutir isso nos próximos capítulos. Mas 5 newtons, beleza. Se você escreve assim, por extenso, a força de 5 newtons. Opa, bota maiúsculo. Peraí que tem gente chegando. Beleza. Então vamos lá. Eu vou botar em minúsculo mesmo. Depois eu discuto. 5 newtons. Você escreve assim, ó. 5 newtons. Se você botar esse newton em maiúsculo, você está falando que tem 5 pessoas chamadas newton. Se for unidade, você tem que escrever em minúsculo. Tá? Frescura, pode ser, mas é assim, tá bom? Então, o Hertz ali é a mesma coisa que voltas, repetições, oscilações, revoluções, tem vários nomes, né? Várias. Hertz é a mesma coisa que voltas por segundo. E é o que ele quer aqui. E aí você pode aplicar na fórmula, frequência ao contrário do período. Então, frequência vai ser 1/4 segundos. Bom, 1/4 segundos, 1 por 4 segundos é 1/4 Hertz. 1/4 rotações por segundo. Para responder ali, eu vou terminar essa conta dessa fração, não tinha necessidade de terminar, mas para achar a resposta eu vou dividir. Vai dar 0,25 ó, por segundo, a unidade fica lá embaixo. Esse por segundo foi o que eu falei que quer dizer Hertz, que é o RPS, rotações por segundo. Então a resposta é essa. Agora, só para a gente pensar nos números, você poderia fazer assim, ó. Ao invés de botar na fórmula, você para e pensa, o cara dá uma volta, o carrossel dá uma volta em 4 segundos.
Isso quer dizer, eu desenhei no sentido anti-horário, ó, que em 1 segundo ele vai andar até aqui. Mais 1 segundo, ó, 2, 3, 4. Então, em cada segundo, ele anda só 1/4 de volta. Ó, o que, que eu falei? Em cada segundo, 1/4 de volta. Ou 1/4 de volta por segundo. Fala o contrário. Então, você já pensa que nesse desenho, ó, 1/4 de volta por segundo, né, o segundo fica embaixo, que é a mesma coisa que 1/4 RPS ou Hertz, que é o que eu achei antes. Você pode jogar na fórmula ou pensar nesse número aqui. E aí, se tiver tudo ok, eu já passo para a questão 2. Beleza, qualquer coisa eu volto, hein? Então, quem quiser dá um grito aí. Um corpo em MCU, movimento circular uniforme, consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio meio metro. De acordo com as informações, determine frequência, período e velocidades angular e escalar. Então vamos com calma. Primeira coisa, 480 voltas no tempo de 120 segundos. Que grandeza é essa? O que ele está dando aqui de informação? Ah, é o tempo. Não. São 480 voltas no tempo de 120 segundos. São 480 voltas. Olha como que eu vou falar, hein? Só escrever aqui. Por 120 segundos. Essa relação, gente, voltas por segundos é a frequência. Então, se eu dividir ó, 480 voltas 120 segundos, quer dizer que em cada segundo, divide 480 por 120, dá 4. Cada segundo ele dá 4 voltas. 4 voltas por segundo. Isso aqui é o famoso 4 Hz. 4 repetições por segundo. Então, na verdade, aquele número lá, ó, voltas pelo tempo, é frequência. Quem é fã de fórmula pronta, o livro apresenta a definição de frequência assim, ó, N sobre ΔT. N, número de voltas, e ΔT o tempo dessas voltas, tá? Eu não gosto dessa fórmula, por quê? Porque é muito simples entender frequência. Então eu acho que é exagero, é mais uma fórmula que você vai achar que tem que decorar. Então, assim, eu estou falando aqui porque está lá. Quem está olhando o livro vai encontrar isso daqui. Vocês já viram que eu sou contra o excesso de fórmula. Então, você entendeu isso? Ó, 480 volts, 120 segundos, ah tá, frequência 4 Hz. Entende o raciocínio? Não precisa decorar essa fórmula mais. Então, eu sou bem contra isso. Acho que só de entender o conceito a gente já chega nessa relação. Então, frequência está ali simples. Bom, e o período, gente, aí é mais simples ainda. Tendo a frequência, período é o contrário, né? É o inverso, 1 sobre f. Então, período vai ser igual a 1 sobre 4, que é 0,25. Período é tempo, né? Ali era por segundo, então aqui vai ser segundo. 0,25 segundos. Dá para pensar também, ó, ele dá 4 voltas em 1 segundo. 1, 2, 3, 4 voltas em 1 segundo. Então, em uma volta só, se divide aquele segundo por 4. Então dá 1/4 do segundo, que é o 0,25 que está ali. Então dá para você raciocinar também em cima do resultado. Vamos para a letra B, que aí vai ser diferente da questão anterior, né? A letra A ficou muito parecida, até os números lembram, né? Está invertido, mas foi a mesma coisa. A letra B ele já cobra duas coisas novas: velocidade angular e escalar é a mesma coisa que a linear. A velocidade clássica nossa lá, que a gente está acostumado. Olha só, essas são as definições, mas nenhuma das duas equações servem aqui. Serve, tá, gente? Mas não direto. Se você quiser usar a primeira, você faria assim, ó, ômega delta φ sobre delta t. Aí você já sabe o tempo que ele dá uma volta. Você pode botar um ângulo ali e fazer essa conta, tá? Ou então você pode ver isso aqui, ó, frequência. Aí ele dá 4 voltas em 1 segundo. Uma volta é 2π. Ele dá 4 voltas, você multiplica por 4. 4 voltas por segundo, o tempo é 1 segundo. Você vai achar, então, 8
π radianos por segundo. Então usei essa fórmula pensando naquilo lá, o espaço que ele anda angular 4 voltas no tempo de um segundo. Só que essa fórmula que eu falei aqui, que é mais útil, ela é mais fácil de lembrar, até mais fácil de escrever, ó, ômega 2πf. Vai dar a mesma coisa. 2π vezes a frequência, que é 4, 8π, unidade de ângulo, radiano, unidade de tempo, segundos. Estou apagando tudo que isso é extra, tá? Estou deixando só a mesma resolução para vocês verem que ela é mais curta. A aplicação direta da fórmula. Só um detalhe, gente. Repare que esse número aqui, se você souber ler, ele corresponde diretamente com aquele, né? Obviamente, né? A fórmula já é assim. Mas eu quero dizer o seguinte, eu leio aquele número e vejo o seguinte, a 4 Hz, 4 voltas por segundo. 8π radianos por segundo. Aí eu sei, uma volta é 2π. 8π é 4 vezes aquilo. Então isso aqui eu posso ler assim, a 4 voltas por segundo. É a mesma coisa que aquilo. Por essa relação tão próxima de frequência e velocidade angular, e talvez por dizer a mesma coisa, essa grandeza aqui, às vezes, tá? Raro aparecer, mas vai que parece um exercício um dia para vocês. Ela também é chamada de frequência angular. Frequência é isso, ó. Voltas pelo tempo. Frequência angular é o ângulo pelo tempo. Como eu disse, a informação é a mesma, eu sei um, eu sei outro, mas o nome pode mudar. Então, frequência angular aparece também. Vocês não vão ver muito comigo esse nome, não, porque ele aparece muito pouco. Exercício que eu pego pronto, ou que eu crio, geralmente eu ponho velocidade angular mesmo. Então, achei o ômega. Agora, para achar a velocidade escalar, se você é muito fã dessa fórmula, você pode usar. E aí que eu disse, ó, ele dá 4 voltas por segundo, né? Tamanho da circunferência, 2πr. Ele anda 4 vezes isso no tempo de um segundo. Você pode usar ΔS sobre ΔT e vai ser feliz. Mas, eu falei que isso aqui também é importante, ó. Você pode simplesmente usar aquela relação do lar, né? Grandeza linear igual a angular vezes raio. Então, V vai ser igual a ômega 8π. O raio, eu marquei lá, meio metro. Metade de 8 é 4. Então, repara, ó, raio em metros, e aqui era radiano por segundo, então metros por segundo. Então, você pode usar essas duas relações, ou aquelas duas. Eu acho que é mais vantagem usar essas, principalmente para treinar, para fixar essas duas. Quanto mais você fizer exercício com essas fórmulas, mais elas vão ficar na cabeça, tá bom? Ok. Vou parar de perguntar se estão entendendo, tá? Vocês dão um grito aí, eu estou sempre olhando para o chat. Quando vocês acharem que está ok, ou que está com problema, vocês me falam. Questão 3. Só para lembrar, a gente acaba... Perdi um pouco a noção de que horas que acaba. 12h15. Achei que era 12h25. Então, fazer essa a gente termina. Seguinte, essa questão é importante, ó. Ela já é fácil, as fórmulas são simples, tá? Então eu poderia falar, essa questão é fácil, vai usar uma fórmula só, mas ela até dá mais trabalho. Um velocímetro comum de um carro mede, na verdade, a velocidade angular do eixo da roda e indica um valor que corresponde à velocidade do carro. Eu vou ler tudo e depois eu explico. O velocímetro para um determinado carro sai de fábrica calibrado para uma roda de 20 polegadas de diâmetro, incluindo o pneu. O motorista resolve trocar as rodas do carro para 22 polegadas de diâmetro. Assim, quando o velocímetro indica 100 km por hora, a velocidade real do carro é. Quem está falando é o seguinte, gente, ó. Aqui está o pneu e a roda do carro, né? Para quem não sabe, a roda é essa parte interna, o pneu é essa borracha, né, que fica do lado externo.
E o diâmetro, a distância de ponta a ponta que sai de fábrica daquele carro era 20 polegadas. Ali vou marcar o raio só para a gente entender que vai até a extremidade final do pneu e até o centro. Agora, o carro, quando te fala qual a velocidade que ele está, né, no velocímetro, ele não fala para você é, o delta E sobre delta T que o carro está andando. Não é isso que ele mede. O que ele mede, na verdade, é a velocidade de giro do eixo. Então, desenhando aqui mais ou menos, ó, você tem um eixo ali que liga as duas rodas, que está preso ao motor, e aqui tem a roda, né? A roda e o pneu. Então, esse eixo gira e faz girar a roda. A velocidade de giro, velocidade angular desse eixo é que o velocímetro converte para velocidade linear. Então, o carro ele é feito para quê? Para quando ele tiver 20 polegadas, a velocidade de giro vai ser convertida em velocidade linear e vai estar tudo ok. Mas se você mudar o tamanho do pneu, a velocidade muda. Vamos entender por quê. Olha só. Eu vou chamar essa parte interna de E, né, de eixo, e essa parte aqui de fora, eu vou botar o P, ponto do pneu. Só para ficar claro, ó, aqui é a velocidade de giro e aqui é a velocidade linear. O que acontece, gente? Esses dois objetos, o eixo e o pneu, eles giram juntos. Ele usa isso aqui, ó, Marcos. Ele sabe a velocidade de giro. Ele sabe qual raio que saiu de fábrica. Ele dá essa conta aqui para você, ó, a velocidade ômega E. Tá? É essa conta que o cara faz lá no velocímetro. Aí o que, que o cara que comprou o carro aqui fez? Mudou o raio, mas não avisou para o carro, né? Ou seja, não reajustou o velocímetro. O que, que vai acontecer então? O carro vai multiplicar com o raio antigo, mas na verdade o raio é maior. A conta vai ficar diferente, ele vai te indicar uma velocidade errada. E é isso que ele quer que você corrija no exercício. E é que eu estou falando o seguinte: o carro aqui, o eixo, tem a mesma velocidade angular do pneu. Mas, como o pneu está bem mais longe do centro, para ele girar junto, pensa comigo, ele tem que correr mais. Ele tem que ir cada vez mais rápido. A velocidade linear desse pneu, então da ponta externa do pneu, é maior que a velocidade linear do eixo. Né? Olha só a distância que o eixo tem que percorrer para dar uma volta completa. Olha o pneu, é bem maior. Eles giram juntos, então esse ponto corre mais. E aí é a velocidade desse ponto, essa velocidade que está aqui, ó, que é a velocidade em relação ao asfalto. Em outras palavras, a velocidade do carro de verdade é essa. Ele mede ômega, mas a velocidade do carro é v. Então, o que eu estou falando aqui, olha só, como o raio dos dois é diferente, a velocidade linear é diferente. E é isso que ele quer que a gente compare agora, porque agora ele vai trocar o raio, vai aumentar o pneu, de tal forma que eu vou ter aqui outras velocidades lineares. Vou chamar aqui de 1 e de 1, aqui velocidade linear 2, velocidade linear 2. Ômega 1, ômega 2. Como que eu faço a questão? Eu sei que a velocidade de giro, a velocidade do eixo é a mesma. Nas duas situações, ele está marcando 100 km por hora. Mas, olha lá, o que eu falei com o Marco? O carro faz essa conta. Se V igual a ômega R, ômega igual a V sobre R. Então, eu jogo ali, ó, V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. Tá certo? Deixa eu trazer isso para cá, até vou apagar a explicação para ter mais espaço. Aí está acabando já, agora a conta é rápida. Então, ômega 1 igual a ômega 2, V1 sobre R1, V2 sobre R2. Beleza. Vamos lá, a velocidade 1, a velocidade correta lá do carro era de 100 km por hora, com um raio de 20. Aí que tá, o diâmetro é de 20 polegadas. O raio é metade, né? Então 10 polegadas. Ah, tem que passar para metros? Vou mostrar por que não.
Como eu tenho o raio dos dois lados aqui, ó, se eu botar a mesma unidade dos dois lados, elas se cancelam. Isso aqui, ó, V2, estou procurando. Ó, o raio 2 vai ser 11 polegadas, né? O diâmetro é 22, então eu vou botar 11 polegadas. Então repare que as unidades, ó, divide uma com a outra, sobra só o número. Então se eu transformo aqui para centímetro, a conta no final é a mesma. Quando tem a mesma grandeza dos dois lados, se as unidades estão iguais, eu não preciso mudar. Então pensa nisso. E agora eu faço a conta, ó, divido 10 por 100, né, fica 10. 10 vezes 11, V2, 110 quilômetros por hora. Então, apesar do velocímetro marcar 100, ele está a 110. E qual o problema disso? O problema é que se tiver, por exemplo, um radar com um limite de 100 quilômetros por hora, o cara passa tirando onda, não vai ser multado, não. Ele vai receber uma multa. Tomara que sim, né? Porque eu fico meio revoltado com quem fica mudando muito projeto de carro, tá, gente? O cara vai lá, engenheiro formado, fez pós-graduação, estudou 10 anos da vida dele, engenharia. Aí é contratado para uma fábrica, passa 2 anos projetando um carro e chega nesses valores todos. Aí eu compro o carro desse cara e em 10 minutos eu resolvo mudar a estrutura do carro. Eu mudo completamente a segurança do carro, o desempenho do carro, eu mudo tudo. Então mudar a estrutura do carro não é tão simples. Então quem muda pode ter prejuízo de segurança ou então só ter que pagar uma multa dessa, tá? Para finalizar, gente, só mostrar o seguinte, ó. Exatamente, exatamente. Qualquer veículo, né? O pessoal faz muito isso, reduz ou aumenta a distância do chão do carro, e você pode fazer isso. Eu não acho que é feio fazer, não acho que é errado fazer, mas tem que ter consciência que você mudou a estrutura do carro. Quando você andar, você tem que tomar cuidado. O padrão de segurança do carro mudou, geralmente cai. Ele tá desenhado para aquele padrão. Aí você vai lá e muda o desenho. Vai mudar o padrão de segurança. Então você não vai entrar na curva com a mesma velocidade que você entrava. Dependendo da estrada, você vai evitar correr. São essas coisas. Nesse caso aqui, você vai ter que sempre tomar cuidado com a velocidade. Ela está sempre 10% menor do que realmente está. São esses detalhes, tá? E além disso, essa questão mostra como é que é importante você manter o pneu sempre bem calibrado. Se ele estiver muito vazio ou muito cheio, dá pequena alteração disso. Então tem essas coisas. Mas vamos lá. O que eu ia falar é o seguinte: se eu entendo bem essa questão dos dois corpos girando juntos, e que só o raio vai fazer diferença no final das contas, tá? Eu posso pensar o seguinte: pô, olha só, ele aumentou o raio em 10%, né? 20 para 22, ou então 10, né? Metade disso, para 11. Aumentou em 10% o raio. Então a velocidade vai aumentar também 10%. Era 100, vai para 110. Acabou. Não faço nem muita conta. É um caminho simples de fazer. Gente, acabei passando um pouco tempo, desculpa. Seguinte, se tiver alguma mais questão aqui, pode falar, tá? Qualquer coisa eu volto. Mas tem mais questões. Eu já até gravei essas resoluções, eu devo. Se o upload do YouTube ficar pronto hoje, dessa aula, eu já coloco a continuação hoje ainda. E como eu disse, para quem não está presente, quem está assistindo agora essa gravação, e assistir em outro momento, né, que não seja da aula ao vivo, tem que me enviar esse exercício de frequência para não receber a falta, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês façam. Quem está assistindo ao vivo, treina isso. Essa questão que está aqui são dois movimentos circulares presos por uma correia. Eu explico isso aqui, na questão 7. Você fala assim, não vou assistir a aula de exercício, não. Já fiz alguns, já estou sabendo, vou pular a aula de exercício, tá? Pula isso, pula tudo. Dá uma olhadinha no 7, só esse, e depois vem fazer o de frequência. Ah, eu tenho que te mandar? Se você está aqui, não. Só se você não está aqui hoje. Combinado, gente? Entendi. Tudo certo. Gente, então, como falei, desculpa ter passado um pouquinho, tá? Acaba que eu me empolgo. Grande abraço Tchau, para todo mundo. professor. Obrigado por ter Até vindo. semana que vem. Eu Bom dia pro vou. senhor. Vocês também. E eu vou. Tem plantões, tá? Essa semana ainda.
E eu vou, como eu disse, marcar mais essas aulas. E aí as próximas eu vou marcar até no horário normal, se for o caso a gente pega 2 tempos, a gente vê como funciona. Tudo bem? Tá Grande certo. abraço. Ah, tem uma lista já lá no SIGA, hein? A lista do segundo bimestre. Para entregar até dia 9. 9 é o último dia do bimestre. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso receber depois. Então você faz o seguinte, pega ela, o ideal é você ter um papelzinho gente, colado na sua parede aí, que você põe seus prazos todos. Toda vez que aparecer um, você bota lá. Física, você põe o seguinte, dia 7 de setembro. Ah, é feriado, põe dia 6 de setembro. Esse é o limite. Deu problema, certo? Naquela semana, que a gente tem problemas, eu tive, alguns alunos têm, então não estou reclamando a gente ter problema, mas deu problema. Se você pensou até o dia 6, você ainda tem 3 dias ali para resolver essa questão. Então marca dia 6, o prazo é dia 9. 9 é o último dia do bimestre. Então é o prazo limite mesmo. Eu botei o máximo que eu poderia aguentar ali, tá? Que depois eu tenho que pegar, corrigir e lançar nota. E lembra que são 7 turmas. Então esse é um prazo que para mim está bem apertado. Mas eu acho que para você está dando mais ou menos um mês. Esse mês tem 31 dias, eu botei ela ontem. Dei 30 dias para resolver a lista. A lista é menor do que a primeira. Gente, bom almoço. E daqui a pouco eu estou de volta. Deixa eu só parar a gravação. Obrigado pela aula, professor. Boa tarde aí. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Lembrando